Olá, estamos juntos mais uma vez no programa Os Gideões. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus a respeito de um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre fé. Você sabe o que é ter fé? Você sabe como ter fé? Fé é alguma coisa muito importante e você está convidado a participar conosco desse momento de estudo. Então, bem-vindo! O programa Os Gideões já começou. Vamos ler o que a palavra de Deus nos conta no livro de Lucas, capítulo 7, a história de um centurião e o seu encontro com Jesus. Nós vamos ler essa história porque Jesus nos fala que esse homem teve grande fé. Preste atenção na história dele. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo daquele homem. Essa é uma história linda, que aconteceu há muito tempo atrás, é uma história verdadeira, de um centurião. O centurião era um soldado romano que tinha seu encargo debaixo dos seus cuidados 100 soldados. Era um homem importante, era um homem que conhecia tanto a cultura judaica quanto a cultura romana. E a Bíblia nos fala que ele era um homem bom, porque ele se importava com os judeus que moravam naquela pequena cidade de Cafarnaum. Hoje, quando a gente vai visitar as ruínas de Cafarnaum, a gente vê direitinho como que era a cidade. Uma cidade pequenininha, uma casinha grudada na outra. Jesus tinha acabado de falar a uma multidão e ele entra nessa cidadezinha quando ele é abordado por algumas pessoas a pedido desse centurião. O centurião não estava se importando consigo mesmo, ele vem pedir para que Jesus curasse o seu servo. Você já usou a sua fé ou você já usou o seu momento de falar com Deus para pedir a Ele por alguma outra pessoa? Jesus é um Deus que entende as nossas petições, mas eu sei que Deus ama quando nós nos colocamos como intercessores pela vida de alguém. Aquele centurião, ele manda seus servos pedirem por um outro servo. Ele podia não ter se importado com aquele outro servo, mas ele se importava. E quando Jesus é perguntado, sobre essa questão da cura, olha, vamos lá, você pode curar o servo do centurião. Jesus ouve as boas novas a respeito daquele centurião. E às vezes a gente pensa, minha fé vai ser exercitada, eu vou ser atendido, eu vou ser ouvido se eu for um homem bom,
se eu fizer as coisas certas. Mas hoje nós sabemos que nós vivemos debaixo da graça. E por mais coisas certas que nós tentamos fazer, nunca vamos ser perfeitos. A fé não opera segundo aquilo que nós fazemos. Ela é um dom de Deus que nós passamos a ter quando nós realmente ouvimos contar a respeito do Senhor, das coisas que Ele faz, de quão grande Ele é. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Aquele centurião ouviu falar sobre Jesus. Ele sabia que Jesus curava as pessoas e ele simplesmente acreditou naquilo que ele ouvia. Quando Jesus fala, olha, eu vou lá na sua casa, curar o servo, o centurião manda um recado, olha Jesus, você não precisa de vir, eu nem sou digno que você entre na minha casa. Manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. E o centurião explica, ele fala, olha, eu dou ordens aos meus soldados, digo a esse vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem. Quando você pensa em fé, você pensa no que pode acontecer, no que não pode acontecer. É como se você soubesse muito bem a reação de uma pessoa, de uma ordem sua. Você imagina, olha, por exemplo, eu estou aqui gravando esse programa, mas eu sei direitinho o que a Raíssa está fazendo lá em casa. Ela deve estar sentadinha na mesa da copa, estudando, fazendo seus para-casas. E eu tenho certeza que se eu for lá agora, ela vai estar fazendo isso. Por quê? Por que eu tenho essa certeza? Porque eu falei com ela há pouco no telefone e foi o que ela me disse que estava fazendo. Eu conheço a Raíssa, sei como ela é, sei do horário da Raíssa, sei da rotina da Raíssa, sei que ela fala sempre a verdade. Então eu creio que ela está do jeitinho que ela descreveu para mim. A fé opera do mesmo jeito. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos as suas promessas, quando nós entendemos quem Ele é, quando nós sabemos a rotina de Deus, nós podemos esperar que Ele cumpra exatamente o que Ele prometeu, que Ele faça exatamente aquilo que é esperado. Se eu ligo um aparelho doméstico, um liquidificador que eu estou acostumada a ligar sempre, eu aperto o botão, lá no fundo eu sei que ele vai funcionar. Se em algum momento ele não funcionar, vai me causar uma extrema surpresa e uma tristeza, porque a minha expectativa é que aquilo funcione. Bom, na fé as coisas têm que ser assim também. Eu não posso pedir a Deus pensando, Ele não vai me atender. Eu tenho que pensar, é assim que funciona, pedir e dar-se-vos-á, e Ele pode e vai me atender. Aquele centurião disse isso para Jesus. Ele disse, mestre, eu sei que você é como eu. Se eu mando um soldado ir, ele vai. O centurião estava dizendo, Jesus, eu sei que você tem autoridade sobre todas as doenças. Eu sei que você tem autoridade sobre todas as coisas e é por isso que eu estou pedindo ao Senhor. Aquele centurião era um gentio. Ele não era totalmente envolvido com a lei judaica. E ele, então, entendeu depressa essa noção da graça maravilhosa de Deus. O presente, o privilégio de poder receber a cura do seu servo de graça. Não como um merecimento, não como alguma coisa trocada. Eu faço para receber. Deus é um Deus que supre as nossas necessidades gratuitamente e Deus tem interesse em suprir as suas necessidades também. Deus tem interesse em aumentar a sua fé. Quanto mais você ouvir testemunhos do que Deus fez, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você souber conhecer as promessas de Deus para você, para a sua vida, para a sua história, mais você vai acreditar nelas. E uma vez acreditando, você vai começar a andar de uma maneira diferente. Se você crê que você é lavado pelo sangue de Jesus, remido, justificado, você vai andar de cabeça erguida.
Se você crê que você é simplesmente um pecador tentando acertar que nunca consegue, ou um perdido, uma pessoa que não tem a cobertura, a presença de Deus, você vai andar como um derrotado. Mas Deus quer que você ande como um vencedor, como um vitorioso, alguém cheio da vontade, da presença de Deus na sua vida, na sua história. Deus quer que você tenha fé, que você creia na sua cura, no milagre que você precisa, que você creia na bondade de Deus para com sua família, na bondade de Deus para com a sua vida, e de acordo com a bondade de Deus, Ele vai cuidar de você e Ele vai fazer aquilo que é o melhor. Muitas vezes nós achamos que o melhor para nós é uma determinada coisa, mas Deus tem o melhor dele para você e para mim. É por isso que nós vamos orar. Nós vamos orar crendo que Deus pode e vai fazer aquilo que é o melhor para você, para a sua história, para a sua vida. Então, aonde você está, curve sua cabeça, feche os seus olhos e creia que Deus é aquele que nos escuta. Se Ele nos escuta, Ele nos responde e Ele sempre responde da melhor maneira possível. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que de uma maneira maravilhosa e especial escute aquilo que cada telespectador está pedindo ao Senhor nesse momento. Venha de uma maneira tão maravilhosa ouvir e responder a essas orações. Que o Senhor possa, ó Deus, curar aqueles que estão doentes, trazer direção àqueles que precisam de direção, mostrar na Tua Palavra as respostas que tantas pessoas precisam de ter. Que de uma maneira maravilhosa a Palavra do Senhor possa estar fazendo diferença na vida de cada irmão, de cada irmã que está nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa ensiná-los, instruí-los, que eles possam viver de acordo com a doce, perfeita, agradável e maravilhosa vontade do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, é tão bom orar. É tão bom cumprir os sonhos de Deus em nossa vida. E Deus quer cumprir os sonhos dele na sua vida também. Procure desenvolver a cada dia mais o seu conhecimento de Deus. Procure ouvir mais a palavra de Deus. Isso vai aumentar a fé em seu coração. E uma vez tendo uma fé que remove montanhas, você vai poder dizer com alegria: nada é impossível àquele que crê. Que você creia, tenha o seu coração aberto para pedir ao Senhor Jesus aquilo que você necessita e que você creia que Ele é capaz de cumprir e de suprir as suas necessidades ainda de uma maneira maior e mais eficaz do que você mesmo imaginou. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, quando juntos estaremos compartilhando a palavra maravilhosa de Deus. Até lá!